Afonso vai passar pelo momento muito delicado em sua vida. O Afonso vai passar pela situação mais difícil. Ele ficará entre a vida e a morte. E é nesse momento que o Afonso fará um pedido comovente para Solange. Bom, quer entender melhor essa história? Sugiro a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal. Dito isso, vamos à notícia. Bom, Afonso está passando por um dos piores momentos da sua vida. Ele descobriu que a mulher que ele acreditava que era a mulher da sua vida, que é a Fátima, estava tendo um caso com o César. Ele vai flagrar os dois na cama, ou melhor, ele flagrou os dois na cama. E em meio a isso tudo, o Afonso descobre que a própria mãe tá tendo um caso com o César. Tá tendo um caso com o César. E o César, que é o amante de Fátima, isso tudo deixa Afonso muito furioso. O Afonso confronta a mãe. E a mãe acaba até confessando ali, deixando nas entrelinhas, que ela realmente tem um caso com César. Enfim, né, o Afonso fica em um diálogo muito extenso com a Odete. Ele fala assim: como é que pode, né? Minha mãe tá se envolvendo com o amante da minha ex-esposa. Gente, o diálogo foi bem interessante porque a gente observa que quando a Odete tem um diálogo com o Afonso, sempre a Odete sai desse diálogo abalada. Já quando a Odete vai conversar com a Heleninha, ela trata sempre a Heleninha como uma pessoa inferior, enfim, né? Que é uma pessoa doente e tal, aquela coisa toda, mas com o Afonso o negócio é mais complexo, né? O buraco é mais embaixo, enfim. Mas continuando aqui, né? Ele vai conversar com a Raquel para entender melhor essa história, né? E o diálogo entre Afonso e Raquel também é um diálogo bem extenso, gira em torno ali de 3 minutos, né? Os dois ficam discutindo ali, ficam conversando ali em um diálogo de bem extenso, 3 minutos de conversa, né? Onde o Afonso descobre praticamente todas as armações de Fátima, de Odete. Ele só não descobre que a Odete esconde o Leonardo com vida, né? Ele só não sabe isso, né? Mas tirando isso, todas as armações de Odete, e quem entra nesse balaio também é até o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio acaba também sendo desmascarado, né? Aí o Afonso descobre que o Marco Aurélio está desviando dinheiro, né, da TCA. A descoberta vem através de um momento muito interessante, porque a Raquel ela acaba falando que o Marco Aurélio tinha uma mala com US$ 1 milhão que foi parar na mão dela através de uma confusão. Enfim, né? E o Afonso logo liga os pontos, né? E aí ele vai, nesse mesmo dia, faz uma auditoria e descobre um rombo ali de R$ 54 milhões ao longo de 14 anos. E ele mostra o relatório para Odete. Depois, em seguida, ele também mostra para Odete que ele está vendendo as suas ações da TCA e que ele abre mão de toda a fortuna da mãe. E meio a essa confusão toda, o Afonso também resolve sair da casa de Celina, né? Ele resolve sair da casa de Celina, ele resolve morar sozinho. É aí que o Afonso começa a sentir o efeito colateral, os efeitos, melhor dizendo, da leucemia. Primeiro, o Afonso começa a apresentar algumas manchas no corpo, uma mancha roxa, onde a Heleninha nota essa mancha roxa e pergunta para Afonso o que é isso. O Afonso diz que pode ser que ele esbarrou em algum lugar ou algo do tipo. Depois, a Marieta, que é a secretária da TCA, que trabalha ao lado de Consuelo,
acaba notando o nariz de Afonso sangrando e ela chega a comentar para Afonso. E ela diz bem assim: Afonso, seu nariz está sangrando. E o Afonso diz para ela assim: isso aconteceu hoje de manhã cedo. Bom, até então o Afonso não leva isso muito a sério. Quando chega em casa, ele fica um pouco cansado, né? E se sente mal, depois ele vomita. E aí sai mais sangue do nariz. O Afonso não leva muito esse episódio a sério, que é muito preocupante, né? E aí, né, gente, quando o Afonso estiver treinando com o Igor, o Afonso ele acaba desmaiando, ou melhor, ele quase desmaia. Enfim, aí ele começa a fazer a matéria de exame e descobre que tá com leucemia. E aí ele vai conversar com a Solange, muito desanimado. Ele diz que não vai fazer o tratamento de leucemia porque ele não quer passar os últimos dias no hospital. É nesse momento que a Solange diz para Afonso que ela tá esperando um filho dele, né? Que ela tá grávida dele, para dar um ânimo, um motivo para Afonso lutar contra a leucemia. E o Afonso disse que vai lutar com unha, garra, dente, enfim. Aí depois disso, né, os dois começam a ficar juntos. E tem um momento muito emocionante, né, que ficou muito marcado na história da novela, que foi Laços de Família, onde Camila cortou o cabelo e o Afonso, ele pede pra Solange fazer isso pra ele, né, ele pede pra Solange cortar o cabelo dele. Ele pede assim, corte meu cabelo, Solange corta o cabelo dele assim, uma cena muito marcante. Só que não vai ser a zero absoluta, né? Vai cortar o cabelo um pouco mais curto, enfim, né? Eu queria comentar sobre isso, uns pontos muito interessantes, porque quem vai salvar a vida de Afonso é o próprio filho dele, né? Que através do cordão umbilical, que é rico em células tronco, ele vai salvar, ele vai ter a vida salva. Eu queria comentar que assunto interessante, né, gente? Porque ao mesmo tempo que é muito interessante, a autora da novela, Manuela Dias, transforma isso em algo completamente desinteressante. Porque a proposta dela é que isso comova o público, mas de uma forma muito volátil. Porque isso não vai durar nem 7 capítulos, essa história de Afonso. Vai ser tão rápido, tipo, algo assim sem sentido nenhum. Ele vai descobrir o câncer, daqui a pouco vai estar curado, então me faz pensar que é o que está acontecendo muito na realidade hoje em dia, né? Essa história de vídeo curtos, as pessoas querem só gastar 30 segundos assistindo um vídeo e pular e assistir outro. E eu acho que a autora tá se inspirando muito nessa nova realidade, né? Das eras das redes sociais, novela de vídeo curto, enfim, né? Comente, tchau, tchau.